A noite começou estranhamente calma. Naquele condomínio, isso era quase uma ameaça. Quando ninguém discutia no corredor, quando nenhum vizinho batia à porta para reclamar de barulho e quando até o elevador parecia funcionar sem fazer aquele ruído suspeito, alguém sempre acabava perguntando o que estava acontecendo. Naquela noite, porém, Augusto estava convencido de que finalmente teria algumas horas de sossego. Sentado na varanda, ele tomava café enquanto Helena folheava uma revista de viagens. Você está quieta demais, disse Augusto. Estou pensando. Isso é exatamente o que me preocupa. Helena sorriu. Estava pensando que nós merecemos viajar. Viajar para onde? Para qualquer lugar onde ninguém saiba nosso nome. Isso elimina praticamente o país inteiro. Ela mostrou uma fotografia. Olha isso. Uma viagem pelo interior de Portugal. Bonito. Tem comida boa. Melhor ainda. E ninguém do condomínio. Augusto fechou os olhos. Agora você me convenceu. Foi quando a filha deles, Laura, entrou correndo. Pai, mãe, preciso contar uma coisa. Augusto largou a xícara. O que aconteceu? Nada grave. Então é grave. Conheci uma pessoa. Helena levantou os olhos. Homem ou mulher? Homem. Idade? 38. Profissão? Consultor financeiro. Helena ficou interessada. Consultor financeiro? Sim. Ele entende de dinheiro? Muito. Então finalmente alguém entrou nesta família com alguma utilidade. Laura riu. O problema é que ele acha que eu deveria abrir uma pequena empresa. Augusto respirou aliviado. Só isso. Só. Que bom. Eu já estava imaginando outra coisa. Laura sentou. Eu pensei em abrir uma cafeteria. Helena sorriu. Isso é maravilhoso. Mas eu não sei fazer café. Augusto respondeu. Você pode aprender. E se ninguém gostar? Você aprende de novo. Laura ficou pensativa. A conversa poderia ter terminado ali de maneira perfeitamente normal se o interfone não tivesse tocado. Era Ernesto, o síndico. Augusto, você pode descer? Por quê? Tem uma situação delicada. O que aconteceu? Encontraram uma mala no salão de festas. E daí? Ninguém sabe de quem é. Augusto olhou para Helena. Eu sabia. Sabia o quê? Que a tranquilidade era falsa. Os dois desceram. No salão havia metade dos moradores do prédio. Dona Célia estava sentada em uma cadeira. Nestor examinava a mala como se fosse um investigador profissional. Marina tentava descobrir de onde vinha o cheiro de bolo. E Ernesto segurava uma chave. A mala foi encontrada atrás do palco, anunciou ele. E ninguém sabe quem colocou lá. Célia levantou a mão. Eu sei. Todos olharam para ela. Foi o padeiro. Que padeiro? O padeiro que ainda nem conhecemos. Nestor suspirou. Dona Célia, isso não ajuda. Eu só estou levantando possibilidades. Augusto aproximou-se da mala. Tem etiqueta? Tem. Ele leu. Pertence a alguém chamado Gustavo. Quem é Gustavo? Ninguém respondeu. Até que Marina levantou o dedo. Conheço um Gustavo. Qual Gustavo? O que vende plantas. Aqui no condomínio? Não. No bairro. Então provavelmente não é ele. A discussão começou. Cada pessoa apresentava uma teoria mais improvável que a anterior.
Ernesto tentou recuperar a ordem. Vamos fazer isso de maneira simples. Abrimos a mala e descobrimos o que tem dentro. Augusto colocou a mão na fechadura. Nesse momento, uma voz veio da porta. Não façam isso. Todos se viraram. Era Gustavo. Um homem alto, sorridente, carregando uma caixa de ferramentas. A mala é minha. Ernesto perguntou. Por que você deixou isso aqui? Porque eu tinha vergonha de contar. Contar o quê? Gustavo colocou a caixa no chão. Eu ganhei uma competição. Que competição? Uma competição de invenções. Todos ficaram em silêncio. E o prêmio está dentro da mala? Não. Então o que está dentro? Projetos. Projetos de quê? De máquinas para economizar energia. Nestor ficou impressionado. Você inventa máquinas? Ento. E funciona? Às vezes. Helena perguntou. E por que esconder? Porque meu antigo sócio roubou minhas ideias. A expressão de todos mudou. Mas Gustavo rapidamente acrescentou. Nada dramático. Nós apenas terminamos a parceria. Augusto sorriu. Ainda bem. Aqui, quando alguém diz que nada dramático, geralmente aparece alguém com uma carta de advogado. Gustavo abriu a mala. Dentro havia cadernos, desenhos e pequenos aparelhos. Laura se aproximou. Isso é muito interessante. Gustavo olhou para ela. Você entende de tecnologia? Não. Mas sei reconhecer uma boa ideia. Ele sorriu. Talvez você possa me ajudar. Helena percebeu algo. Laura, você acabou de conhecer um possível sócio. Laura respondeu. E ele acabou de conhecer alguém que quer abrir uma cafeteria. Augusto levantou as sobrancelhas. Cafeteria? Sim. Gustavo riu. Eu tenho um sistema para reduzir o consumo de energia de pequenos estabelecimentos. Laura arregalou os olhos. Então talvez tenhamos um negócio. Ernesto bateu palmas. Finalmente uma reunião de condomínio que pode gerar alguma coisa útil. Dona Célia interrompeu. Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Uma cafeteria dentro do condomínio. Todos ficaram em silêncio. Por quê? Porque ninguém precisa sair daqui para tomar café. Nestor levantou a mão. Isso significa que finalmente teremos um estabelecimento comercial funcionando aqui? Sim. Quem vai administrar? Silêncio novamente. Laura olhou para Gustavo. Gustavo olhou para Laura. Helena olhou para Augusto. Augusto olhou para o teto. Eu sabia que aquela noite estava calma demais. Nos dias seguintes, o condomínio inteiro se envolveu no projeto. Marina ficou responsável pelas plantas. Nestor quis cuidar da contabilidade, apesar de não entender nada de contabilidade. Dona Célia se ofereceu para cuidar da decoração. Foi imediatamente proibida. Ernesto cuidou das autorizações. Laura começou a aprender sobre café. Gustavo instalou pequenos dispositivos para economizar energia. E Augusto ficou encarregado de uma única função: não atrapalhar. Ele falhou no primeiro dia. Na inauguração, a cafeteria estava cheia. Havia música, bolos, sanduíches e uma quantidade impressionante de pessoas tentando parecer especialistas em café. Dona Célia tomou o primeiro gole. Está forte. Você pediu sem açúcar. Eu sei. Então está forte porque é café. Ela pensou. Faz sentido. Laura apareceu com uma bandeja. Experimentem este.
O que é? Café com canela. Marina provou. Excelente. Nestor provou. Muito bom. Augusto provou. Gostei. Helena olhou para ele. Você nem gosta de canela. Eu gosto de agradar minha filha. Laura sorriu. Naquele momento, Gustavo aproximou-se. Laura, precisamos conversar. Ela ficou séria. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma proposta. De quem? Uma empresa quer comprar meu projeto. Isso é bom. É? Mas eu teria que deixar a cidade. Laura ficou em silêncio. Helena percebeu a situação e afastou-se discretamente. Augusto também. Os dois ficaram conversando perto da janela. Quanto tempo? Talvez 2 anos. E você quer ir? Não sei. Laura olhou para a cafeteria. Isso aqui começou agora. Você poderia levar o projeto. E deixar tudo isso? Você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Gustavo sorriu. É exatamente isso que eu precisava ouvir. No fim, ele recusou a proposta. Não porque tivesse medo de partir, mas porque descobriu que uma boa ideia não precisa abandonar as pessoas que ajudaram a fazê-la crescer. A cafeteria prosperou. O condomínio ganhou um novo ponto de encontro. Laura descobriu que gostava de administrar. Gustavo continuou desenvolvendo suas invenções. E Augusto finalmente conseguiu entender por que aquela noite tinha começado tão silenciosa. A tranquilidade não era um aviso de problema. Era apenas uma pausa antes de alguma coisa boa acontecer. Meses depois, Helena voltou para casa carregando 2 passagens. Augusto perguntou: Para onde vamos? Portugal. Ele sorriu. Quantos dias? 2 semanas. Perfeito. E ninguém do condomínio vai? Helena respondeu. Ninguém. Nesse instante, o interfone tocou. Era Ernesto. Augusto ficou imóvel. O que foi? Ernesto falou. Vocês já compraram as passagens? Sim. Então comprem mais 4. Por quê? O condomínio ganhou um prêmio. Que prêmio? Melhor iniciativa comunitária do bairro. Helena sorriu. E qual é o prêmio? Uma viagem para Portugal. Augusto ficou olhando para a esposa. Helena começou a rir. Você está brincando? Não. Então nossa viagem é patrocinada pelo condomínio. Parece que sim. A porta se abriu. Laura entrou acompanhada de Gustavo. Trouxemos uma notícia. Augusto suspirou. O quê? Vamos reformar a cafeteria. Ele fechou os olhos. Claro. Helena abraçou. Não reclame. Por quê? Porque você queria uma vida tranquila. E conseguiu? Helena sorriu. Não. Conseguimos uma vida muito melhor. Naquela noite, todos se reuniram novamente. Não havia malas misteriosas. Não havia dívidas escondidas. Não havia discussões. Havia apenas café, bolo, risadas e planos. Augusto levantou a xícara. Acho que finalmente descobri uma coisa. O quê? Que felicidade não precisa ser uma grande aventura. Às vezes ela começa com uma conversa simples. Uma ideia inesperada. Uma porta aberta. E uma comunidade cheia de pessoas que conseguem transformar qualquer problema em motivo para rir. Dona Célia levantou a própria xícara.
E às vezes começa com uma mala abandonada. Nestor completou. Ou com uma cafeteria. Ernesto acrescentou. Ou com um prêmio. Laura olhou para Gustavo. Ou com uma pessoa que aparece quando você menos espera. Gustavo sorriu. E fica. Helena olhou para Augusto. Ele segurou a mão dela. A noite estava tranquila. Desta vez, ninguém desconfiou. Porque todos haviam aprendido que nem toda calmaria anuncia problemas. Algumas anunciam recomeços. E naquele condomínio, entre cafés, projetos, viagens e pequenas confusões, todos descobriram que a melhor riqueza não era aquela guardada em uma conta bancária. Era ter alguém ao lado para rir quando os planos davam errado. E alguém para comemorar quando, por acaso, davam certo. A cafeteria continuou aberta até tarde naquela noite. As luzes permaneceram acesas. As conversas também. E, pela primeira vez, ninguém teve pressa para ir embora. Porque aquela pequena comunidade havia encontrado algo que nenhum prémio poderia comprar. Um lugar onde todos podiam começar de novo. Juntos.